A Alemanha desenvolveu canhões de assalto, destruidores e caçadores de tanques muito bem-sucedidos durante a Segunda Guerra Mundial. Desde o início da Segunda Guerra Mundial, ficou claro que as unidades antitanque da Wehrmacht precisariam ser motorizadas, pois as puxadas por cavalos ou automóveis eram lentas demais para ser eficazes. Após a Batalha da França, os alemães viram a necessidade de um veículo móvel com canhão maior para proteger tanques de ataques blindados e apoiar a infantaria. Com o avanço da guerra, o exército alemão enfrentava mais blindados inimigos, enquanto seus próprios tanques diminuíam constantemente. Devido às perdas e às capacidades limitadas de produção, os alemães foram forçados a introduzir uma série de veículos antitanque improvisados. Os Panzerjäger surgiram como solução temporária, usando chassis de tanques leves alemães ou capturados tchecos e franceses, equipados com canhões tchecos, franceses e russos. Os canhões autopropulsados alemães tinham como principal função servir de plataforma para canhões antitanque ou artilharia de campanha. Canhões autopropulsados alemães tinham compartimentos de combate abertos ou fechados, montados em vários chassis de tanques. Eram chamados Panzerjäger ou Sturmgeschütz e usavam chassis de tanques leves e médios. Os alemães também chamavam de Jagdpanzer as versões mais blindadas do Panzerjäger, feitas sobre chassis de tanques médios e pesados. Destacaram-se a série Martyr de veículos tchecos e os destroyers de tanques pesados como o Nashorn, baseado no Panzer IV, e o Jagdpanther, no tanque Panther. O fato de que muitos Panzerjäger leves tinham topo aberto e depois surgiram tanques caçadores mais pesados e fechados, como Jagdpanzer, Jagdpanther e Jagdtiger, também é intrigante para quem não conhece o tema. Os alemães transformaram tanques leves franceses e tchecos capturados em transportadores de canhões, retirando as torres e instalando canhões atrás de escudos leves para proteger as tripulações. Eles eram medidas temporárias até que algo mais apropriado pudesse ser projetado e produzido. Por outro lado, sua sobrevivência era limitada pela proteção blindada restrita. O marechal de campo, Erich von Manstein, um dos cérebros por trás da invasão alemã ao Ocidente em 1940 por outro lado, defendia a introdução de um canhão de artilharia autopropulsado altamente móvel, bem protegido e bem armado. Esses veículos, chamados Sturmgeschütz ou Stugs, entraram em serviço com os primeiros antitanques no ataque ao Ocidente em maio de 1940. Esses eram projetos dedicados, totalmente protegidos e fortemente armados. Esses veículos foram criados para dar apoio de fogo móvel e próximo à infantaria em combate. No final de 1941, por desespero, os alemães começaram a reequipar esses veículos com canhões longos para criar novos veículos antitanque. Os alemães criaram, sem querer, um destruidor de tanques altamente eficaz, ao combinar seu perfil baixo, boa proteção frontal e um canhão poderoso. Apesar de não ter sido projetado para isso, o Stug teve desempenho admirável como antitanque, graças ao armamento aprimorado. O Stug continuaria a ser produzido em grande quantidade e utilizado até o final da guerra. Seu canhão de 75 mm, L20 e 4 de cano curto, foi eventualmente substituído por um canhão 75 mm, L43, e mais tarde, pelo mais poderoso canhão, L48. Eles mostraram ser capazes de destruir a maioria dos alvos inimigos a mais de 1 quilômetro. Seu perfil baixo, sem torre, fazia dele um ótimo tanque de emboscada. Além disso, era muito mais econômico que um tanque convencional.
A Alemanha produziu mais canhões antitanque, Sturmgeschütz, do que tanques Panzer IV. Mais de 11.000 dessas armas móveis foram produzidas. A vantagem do design sem torre era que eles levavam menos tempo para serem produzidos e enviados ao campo de batalha. A desvantagem era que o tanque só mirava ao ser direcionado para os lados, exigindo o motor ligado, o que podia revelar a posição em uma emboscada. Então, embora fosse extremamente eficaz, o Stug era um veículo blindado defensivo, usado para apoio e emboscada. A guerra se tornou um jogo de números. À medida que avançava, a Alemanha precisava de mais veículos blindados de combate que fossem mais baratos e rápidos de produzir. Eles passaram a instalar canhões antitanque e obuses em cascos de tanques capturados e modelos confiáveis, porém obsoletos, como o Panzer 38T. O caça-tanques Jagdpanzer 38 foi projetado com um perfil baixo, tornando-o difícil de ser alvejado e fácil de ser camuflado. Ele tinha apenas 2,1 metros de altura, tornando-o ideal para táticas de emboscada. Ele era equipado com um poderoso canhão PaK-39 L48 de 75 mm, capaz de destruir a maioria dos tanques inimigos. Ele era mais barato e rápido de construir do que um tanque Panzer IV Panther ou Tiger. No entanto, ele não foi projetado para ser um veículo de combate corpo a corpo usado na linha de frente de um ataque. Como um tanque, era um canhão antitanque autopropulsado, projetado para ser implantado nos flancos para evitar contra-ataques. Um grupo de Jagdpanzer 38 se escondia em uma floresta ou sebe densa e destruía tanques inimigos à distância. A blindagem frontal inclinada proporcionava proteção adequada contra ataques frontais. A tripulação sobreviveria ao impacto de um projétil perfurante inimigo se o motorista mantivesse a frente do veículo voltada para a ameaça. Devido à blindagem fina nas laterais e traseira, o veículo era vulnerável a ataques nesses pontos com projéteis perfurantes. Se o motorista estivesse em perigo de ser flanqueado, ele precisava mudar de posição rapidamente. Por não terem torres, canhões de assalto, destroyers e caçadores de tanques alemães foram criados para apoiar divisões de infantaria e Panzergrenadier, tornando-se um braço distinto da Panzerwaffe. Como os canhões de assalto equipavam as baterias de artilharia de assalto, ficavam sob comando direto da artilharia alemã, e não da Panzerwaffe, gerando disputa por território. Com o avanço da guerra, esses blindados foram destinados a brigadas independentes de Stug, canhões de assalto, Panzerjäger e tanques das divisões de infantaria e Panzer. Devido à falta de tanques, eles eram frequentemente chamados para preencher o papel dos Panzers. O general Heinz Guderian, um dos principais arquitetos das forças Panzer de Hitler nos anos 1930, era contra o conceito de canhão de assalto. Ele reconheceu o que era uma arma de apoio à infantaria, projetada para defesa e não para ataque. Ele argumentava que o Stug e o Jagdpanzer não tinham a flexibilidade de um Panzer, capaz de atirar em todas as direções. Guderian ficou furioso, porque o tanque médio Panzer IV, que serviu como espinha dorsal da Panzerwaffe durante toda a guerra, havia sido dissipado pela produção do Stug IV e do Jagdpanzer IV. Apesar de o canhão de assalto ter passado de artilharia de assalto para arma antitanque, essas unidades continuavam sob comando da artilharia. Como resultado, as tripulações dos Stug eram artilheiros e não Panzertruppen. O Stug 3, Stug 4 e STU-42, canhões de assalto totalmente fechados, serviam como a espinha dorsal dessas unidades. Em contraste, a arma Panzer operava o Panzerjäger e o Jagdpanzer, que eram caçadores de tanques dedicados.
Apesar de às vezes servirem em divisões Panzer e Panzergrenadier, canhões de assalto geralmente eram controlados por corpos ou exércitos e designados temporariamente a unidades que precisavam de seu poder de fogo. Canhões de assalto também foram empregados como unidades dedicadas nas divisões de infantaria, Panzergrenadier e Panzer, na segunda metade da guerra. No início da Segunda Guerra Mundial, a artilharia de assalto tinha como objetivo fornecer apoio de fogo próximo para a infantaria em avanço, destruindo bunkers inimigos e posições de armas. Com a maré da guerra se voltando contra a Alemanha nazista, os caçadores de tanques ganharam importância ao reforçar os Panzers em batalhas entre tanques. Em 1942, os canhões autopropulsados estavam se tornando cada vez mais úteis para deter os tanques inimigos. Isso se devia, em parte, à remoção do espaço restrito da torre de um tanque, o que permitia que a grande superestrutura fixa acomodasse canhões de maior calibre e maior alcance. Quando a Wehrmacht passou a travar uma guerra principalmente defensiva nas frentes oriental e ocidental, a limitação na rotação do canhão deixou de ser um grande problema. Quando um canhão de assalto era entrincheirado, tinha alvo menor que seus equivalentes, tornando-se uma arma defensiva letal. Na verdade, os canhões de assalto e autopropulsados alemães superaram os Panzers. Eram mais baratos e rápidos de fazer, e no fim da guerra, muitas vezes, substituíram os tanques nos batalhões de Panzer. De fato, as inúmeras variantes do Stug e do Panzerjäger refletiam a incapacidade da Alemanha de criar um único projeto utilitário e mantê-lo. O Stug e o Jagdpanzer mostraram que, ao fim da guerra, a doutrina blindada alemã completou um ciclo, indo da ofensiva à defensiva. Guderian e colegas podem ter dito que atacar era a melhor defesa, mas os canhões de assalto e destroyers de tanques de Hitler não foram feitos para isso. Eles continuaram sendo uma arma defensiva independente. Apesar das reservas de Heinz Guderian sobre o Sturmgeschütz e o Panzerjäger, ambos tiveram papel importante nas batalhas blindadas da Wehrmacht. Ao final da guerra, o número de Stug sobreviventes demonstrou que eles suportaram o peso dos combates, tanto quanto os Panzers de Guderian. As tripulações da Sturmartillerie se consideravam a elite da artilharia e afirmavam ter destruído 20.000 tanques inimigos até 1944. Eram ideais para grandes batalhas defensivas na frente oriental, Itália e Normandia, e foram fundamentais para atrasar a derrota da Alemanha nazista de Hitler.